Bom dia, a paz do Senhor a todos, vocês que estão aqui, e vocês que estão em casa, vocês sejam cheios da paz do Senhor, amém? Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler uma passagem de Jesus. João capítulo 14, versículo 15. Nós vamos começar lendo do versículo 15. E a palavra do Senhor diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Senhor Deus, eu queria pedir ao Senhor esta manhã, que ministrasse aos nossos corações, que falasse com cada um que ouve nesta manhã, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar, e o Senhor possa acessar o íntimo, e que, ó Deus, essa palavra possa entrar e produzir fruto. Eu oro, Deus, para que, ó Deus, toda distração, tudo que distrai, seja em casa, Deus, nesta hora possa cessar, e a tua palavra tem um lugar de destaque. A tua palavra, ó Deus, possa ser nesta hora entronizada e o Senhor possa ministrar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesta palavra nesta manhã. E essa é uma palavra preciosa do Senhor Jesus. E Ele está aqui falando sobre algumas coisas, mas algo se destaca aqui nessa palavra que Jesus ministra. Se vocês veem aqui no primeiro versículo, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículo 21, esse era o versículo 15. Versículo 21 diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Versículo 23, respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Versículo 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Jesus está falando aqui sobre as pessoas que o amam, sobre as pessoas que amam Jesus. E Ele está dizendo aqui, olha, se vocês me amam, você ama Jesus? Quanto você ama Jesus? Talvez você esteja na caminhada de amar Jesus no seu primeiro amor. Sabe o primeiro amor? Sabe quando você casa, acabou de casar, e é só alegria, e você está junto, e aquela emoção que acompanha aquele momento, e as coisas que você diz, as coisas que você faz, porque você está cheio daquele primeiro amor.
Talvez você esteja vivendo o primeiro amor e encontrando Jesus pelas primeiras vezes, e ali o seu relacionamento florescendo, nascendo, crescendo. Aquele primeiro amor, você está cheio de amor por Jesus. É tão bom, né? Talvez você esteja no seu primeiro amor, começando a amar a Jesus. Talvez você já esteja no meio da caminhada, né? Ali seu amor já foi testado algumas vezes e você segue amando Jesus. Talvez você já está mais com aquele amor amadurecido. E se você estiver aqui no nosso meio, você vai ver muita gente que tem uma caminhada longa com Jesus. Paulo estava cantando aqui agora. Paulo tem uma caminhada longa com Jesus, não é, Paulo? Vocês viram ele falar de Jesus? Vocês viram ele falar sobre o amor por Jesus? Vamos cantar. Aquela música não estava nem no script, né, Paulo? Deu vontade de cantar, né? Nós vamos cantar porque nós amamos a Jesus. Talvez você na sua caminhada caminhou e o seu amor amadureceu e você ama Jesus, então, de um jeito amadurecido, seu amor avançou. E eu queria colocar isso diante de você. Como está o seu amor por Jesus? Talvez você é uma pessoa que nos escuta que nem ama Jesus. Também quero falar com você hoje de manhã. Talvez você não ama muito a Jesus. Você não teve a experiência de passar a amar a Jesus. Ou talvez sua vida de amor por Jesus esfriou um tanto. Isso é possível também. Mas uma marca das pessoas que amam a Jesus, Jesus vai falar aqui sobre isso. E não apenas uma marca. Jesus vai falar sobre as pessoas que o amam, e eu queria falar isso. O que acontece com quem ama a Jesus? O que acontece com quem ama a Jesus? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Então, a primeira coisa que acontece com quem ama Jesus, que nós vemos aqui nesse texto, está ali no versículo 23, diz assim, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quem ama Jesus tem os mandamentos de Jesus. Se você ama o Senhor, você tem os mandamentos dele. E talvez você começou a amar agora, e você tem alguns, e alguns vêm à sua memória, você caminha com eles no seu dia a dia, e alguns você ainda não conhece tão bem, e você ainda não conviveu com esses mandamentos, essas palavras do Senhor. Mas essa é uma das coisas que acontece com quem ama Jesus. Essa pessoa tem os mandamentos de Jesus. Ela vai adquirir esses mandamentos, ela vai atrás deles, ela vai querer ouvi-los, ela vai querer saber o que ele disse. Às vezes a gente tem aquele... Você está no meio de uma coisa, você não presta atenção no que a outra pessoa falou, né? Às vezes ela falou tanto que você parou de prestar atenção. Mas se você está ali num envolvimento de amor, você presta muito atenção no que foi falado. Por isso que as pessoas precisam ter cuidado com o que falam, né? Os que importam estão de ouvidos atentos ao que você está dizendo. E às vezes você fala um negócio errado, fere, não é assim? Não tem isso? Mas quem ama a Jesus, ouve a Jesus. Essa pessoa vai guardar, vai valorizar aquilo que Jesus disse. Ela vai dar ouvidos, ela vai caminhar junto. Ela vai memorizar o que foi falado, ela vai estudar o que foi dito, ela vai pensar, ela vai meditar acerca daquilo que foi dito. Porque ela ama o Senhor. Então essa é a primeira coisa que eu vejo aqui, que acontece com uma pessoa que ama a Jesus. Ela tem os mandamentos de Jesus. Você tem os mandamentos de Jesus? Outra coisa acontece aqui, está bem claro aqui nessa palavra, nesse ensino de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então aqui, no outro versículo diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece.
Então, uma segunda coisa que acontece com quem ama Jesus é que essa pessoa vai obedecer a Jesus. Ela vai obedecer o Senhor. É uma coisa natural. Porque ama, vai guardar os mandamentos e vai obedecê-los. Sabe, eu pensando sobre isso, às vezes a gente é tentado a colocar uma coisa na frente da outra. Eu vou tentar obedecer a Jesus aqui, porque é isso que diz que a pessoa que ama é assim, então eu vou tentar obedecer a Jesus aqui. Mas vocês sabem, o texto aqui, ele coloca o amor primeiro. Se vocês me amam, obedecerão. Às vezes o que nos falta um pouco é essa vida de amor por Jesus. É ter esse amor por Jesus cultivado. Porque o amor vem primeiro. O amor, ele vem antes. Eu queria contar uma história aqui, que está lá em Crônicas. Em Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 16 e 19, tem uma história de Davi com os seus soldados. Nessa história de Davi com os seus soldados, eles estão meio que escondidos num lugar, e eles estão meio que rodeados por um exército inimigo. E de repente Davi diz assim, vamos abrir ali, 1 Crônicas 11, 16. Davi diz assim, quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Ele era o capitão ali, e ele diz assim, eu queria beber água daquela fonte, sabe a água daquela fonte que tem ali em Belém? Que vontade de beber aquela água. E quando você vê isso, eu falei assim, poxa, Davi de repente queria água prata, né, lindóia, não sei. Mas ele queria água daquela fonte, que ele tirava lá, né, no balde, no copinho, eu não sei. Ele queria beber água daquela fonte que ficava lá no Belém. E ele só disse isso. Ele disse isso, olha, quem me dera beber água daquela fonte. Sabe o que aconteceu? Os soldados que estavam do lado e que ouviram, eles ouviram aquilo, e eles atravessaram o exército inimigo e trouxeram um copo de água daquela fonte para o Davi. Aqui. Então aqueles tinham 13 importantes soldados ali, infiltraram-se no acampamento filisteu, infiltraram-se, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la e, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Essa água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Aqueles homens arriscaram a vida por um copo de água. Por quê? Porque o Davi disse, eu queria beber um copo daquela água. Davi não mandou ninguém fazer aquilo, mas era a expressão da vontade de Davi. E aqueles homens correram, arriscaram a vida para trazer um copo daquela água. Essa história nos mostra o que o amor faz. O amor faz isso. Quando você ama o Senhor, você é capaz disso. Aquilo que Ele disse, você vai e corre para fazer. Você obedece porque você ama. Então, uma das coisas que acontece com quem ama Jesus é que ele guarda as palavras de Jesus e ele as obedece. Vejam aqui no texto que nós estamos lendo de João, ainda falando sobre obedecer, esse texto diz assim que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então tem aqui o verbo futuro, né? E eu creio que isso tem a ver, irmãos, com a nossa caminhada. Talvez você tenha um pouco de amor por Jesus, o seu amor por Jesus está crescendo, e algumas coisas da obediência você ainda não viu. Você ainda não obedece Jesus em algumas áreas. Mas essa é uma palavra do Senhor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você vai obedecer. Se você ama, você vai obedecer. Talvez você está aí, ansioso, fala assim, Jesus, eu não estou ainda. Meu amor não chegou ao ponto ainda dessa obediência. Eu preciso obedecer ao Senhor.
você vai obedecer. Continua amando o Senhor. Cresce em amor por Jesus. Se encontra mais com Ele. Ouve mais. O seu amor crescendo, você vai obedecer o Senhor. Amém? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O que mais acontece, que Jesus está falando aqui, o que mais acontece com quem ama Jesus? A resposta dessa pergunta também está na sequência. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Se você ama o Senhor e obedece o Senhor, Deus vai trazer para você, o Pai vai dar para você o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outro conselheiro, o Espírito da verdade. Sabe que essa descrição de quem ama, quem tem os mandamentos e quem obedece, essa é a descrição de um discípulo. Um discípulo de Jesus é bem uma pessoa que tem os mandamentos de Jesus, que o ama, em primeiro lugar, que tem os mandamentos de Jesus e o obedece. Essa é a descrição de um discípulo. E o texto diz aqui que se você está nessa condição de discípulo, de aprendiz de Jesus, de aluno de Jesus, Ele vai pedir ao Pai e vai mandar para você outro conselheiro para estar com você para sempre, o Espírito da verdade. Deus está trazendo para quem o ama o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E eu queria parar aqui um pouquinho, queria lembrar aqui do nosso pastor Euclides. Ele falava tanto sobre o Espírito Santo. E eu fui nas minhas anotações e rapidinho achei ministrações quando ele falava sobre o Espírito Santo. Uma das mais recentes ele dizia assim, que o Espírito Santo traz para nós as promessas, ele nos faz alcançar as promessas. Ele estava sempre nos lembrando e nos incentivando a ir na direção do Espírito Santo, caminhar, de ter a comunhão com o Espírito Santo. Eu me lembro de estar sentado e ali, e ele falando do Espírito Santo, eu me lembro de um dia falar assim, Deus, que coisa maravilhosa isso. Essa vida que nós podemos ter com o Espírito Santo. O pastor Euclides, ele sempre nos incentivava a vida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. É maravilhoso. E aqui, Jesus disse, olha, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai, Ele vai dar a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Irmãos, eu queria falar um pouco aqui sobre quem é esse Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de acordo com a palavra? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é capaz de se entristecer. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo. É possível. A Bíblia diz que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é Deus. Nós somos batizados em nome dele. Ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Jesus aqui, ele fala sobre o Espírito Santo também. Vejam que ele diz assim, eu vou enviar para vocês outro conselheiro. Ele era um conselheiro, certo? Ele estava caminhando com os discípulos e aqui ele diz, eu vou mandar outro conselheiro para vocês. Aqui ele está falando sobre o Espírito Santo, ele diz que ele seria outro conselheiro. Ele ia enviar outro conselheiro, o Espírito da verdade. Ele chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade. E depois ele diz assim, olha, vocês o conhecem. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhecem. Vocês, porém, o conhecem.
Deixa eu ler direitinho aqui. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está falando sobre o Espírito Santo e ele diz isso. Olha, vocês o conhecem. Ele estava dizendo para os discípulos. Gente, de que maneira os discípulos conheciam o Espírito Santo? Como assim os discípulos conheciam o Espírito Santo? Eles conheciam o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava em Jesus. Tem um texto que fala que nós não podemos blasfemar com o Espírito Santo, né? Nesse texto, o que aconteceu ali foi que Jesus expulsou o demônio de um endemoniado que era cego e mudo e curou, de modo que ele podia falar e ver. E quando as pessoas que estavam ali ao redor viram Jesus curar aquele endemoniado, eles disseram assim, olha, ele está fazendo isso pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus começa a falar ali com eles e depois Jesus diz assim, olha, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus estava dizendo assim para eles, olha, sabem quem foi que expulsou esse demônio? Foi o Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo. E vocês estão falando contra ele? Isso não tem perdão. Mas percebem, quem fazia as coisas através de Jesus, quem atuava através de Jesus, era o Espírito Santo. E os discípulos estavam com Jesus vendo o Espírito Santo agir, trabalhar. Por isso é que ele diz aqui, olha, ele vive com vocês, o Espírito Santo está vivendo com vocês. Como é que ele vivia com os discípulos? Através da vida de Jesus. Jesus tinha todo o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, todo o fruto do Espírito estava em Jesus. Jesus tinha todo o poder do Espírito e Jesus tinha os dons do Espírito. Então, quando eles olhavam para Jesus, quando eles viam Jesus caminhar, eles viam o Espírito Santo. Por isso é que Jesus diz assim, ele vive com vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo estava atuando na vida de Jesus. E tudo aquilo que Jesus fazia era uma expressão do Espírito Santo. Toda a bondade do Espírito Santo, toda a virtude, todo o poder, todos os dons estavam em Jesus. Então, por isso que ele estava vivendo com eles, através de Jesus. Ele vive com vocês. Era assim que eles viam o atuar do Espírito Santo. E ao mesmo tempo Jesus estava chamando de outro aqui, né? E Jesus diz assim, que ele vive com vocês e estará em vocês. Ele está vivendo aqui com vocês. Vocês estão vendo ele através da minha vida. Mas Jesus diz, ele estará com vocês. Semana passada, na ministração aqui, umas páginas aqui à frente, o Alan trouxe para nós aqui um versículo que eu queria ler outra vez. João 20, 21, diz assim, os discípulos estavam então naquela casa e eles disseram assim, tendo visto isto, 21, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Preciosa essa palavra, né? Jesus disse assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Ele falou isso. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava assim, olha, o Pai me enviou com o Espírito Santo. Jesus foi enviado pelo Pai com o Espírito Santo. Então Jesus caminhava com o Espírito, ele era uma expressão do Espírito Santo. E ele disse assim, agora eu vou enviar vocês, discípulos, eu vou enviar vocês da mesma maneira. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O Espírito agora vai estar em vocês. Foi isso que Jesus disse aqui. Ele vive com vocês e estará em vocês. Então Deus estava dizendo, olha, agora vão vocês e o Espírito Santo vai estar dentro de vocês. Vocês agora vão ser a habitação do Espírito Santo. Ainda nesse texto, Jesus falando sobre o Espírito Santo, mais para o final nós lemos aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai ensinar todas as coisas.
Ele vai ensinar todas as coisas, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus falando sobre o Espírito Santo aqui. Ele seria um professor para nós, vai nos ensinar todas as coisas. Irmãos, esse versículo é bem abrangente. Eu sei de crianças que tiveram problema com matemática na escola. E elas começaram a pedir, Espírito Santo me ensina. Eu não estou conseguindo entender isso aqui. Porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo pode te ensinar a fazer o que você faz. Ele sabe fazer o que você faz. Perfeitamente. Jesus estava falando isso sobre o Espírito Santo, uma pessoa que ensina, um Deus que sabe todas as coisas que vai ensinar. E Ele vai lhes fazer lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar as coisas que Jesus disse. Jesus falando sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele é assim. Vocês sabem, esse texto que diz que Jesus mandaria outro conselheiro, outro consolador, ele tem sido interpretado de um jeito errado na nossa sociedade. Tem algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo, ele veio muito tempo depois. E eu vou citar aqui pelo nome com todo o respeito. Eu vou citar aqui algo pelo nome com todo o respeito. Eu tenho amigos e tenho pessoas queridas que ainda acreditam assim, e eu queria desafiar um pouco a sua forma de crer. Mas sabem que existia há uns tempos atrás umas manifestações de uns copos que andavam em cima das mesas, e tinha uma espécie de culto que era ver uns copos assim se moverem de forma sobrenatural nas mesas, e aquilo se movia mesmo e acontecia de verdade, e isso virou uma espécie de culto. E o desenvolver disso gerou uma religião mesmo. E na França, um moço, indo por aí, pensando nisso e desenvolvendo toda esse jeito de pensar, ele disse assim, olha, agora, depois de ter várias experiências com isso, ele disse assim, agora mudou tudo. E vocês lembram que Jesus disse que ele mandaria outro conselheiro? Sou eu. E daí, esse homem mudou de nome e criou todo um jeito de crer. E ele disse que ele era esse outro espírito. Ele era esse espírito que Jesus mandaria. E criou uma série de doutrinas em cima disso. E hoje a gente conhece isso por espiritismo. Mas vejam, quando Jesus fala aqui, ele diz que mandava outro conselheiro. E ele mesmo depois entrega esse Espírito Santo aos discípulos. Ele diz, olha, sopra sobre eles, eles recebam. E o Espírito Santo, ele é descrito aqui como aquele que faria a gente lembrar de Jesus, como aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de Jesus. E então, todo esse jeito de crer, ele não tem um respaldo aqui, naquilo que Jesus falou, e naquilo que a palavra toda ensina acerca do Espírito Santo, como Deus, como a terceira pessoa da Trindade. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há espaço para uma outra pessoa vir e fazer uma interpretação diferente e dizer, olha, eu sou esse Espírito. Porque a Bíblia nos ensina que esse era o Espírito de Cristo. A palavra em muitos momentos chama o Espírito Santo do Espírito de Jesus. O Espírito que estava em Jesus e que agora habita em nós. Mas é isso. A palavra do Senhor aqui traz que aquele que ama Jesus e obedece a Jesus, ele vai ter o Espírito Santo. E eu queria ainda aqui mostrar ainda o que esse texto ainda nos diz que acontece com aquela pessoa que ama Jesus e obedece a Jesus. Está aqui, em João 14, Jesus ainda vai dizer algo mais daquilo que acontece com quem ama Jesus. Então o texto nos diz, logo aqui na sequência, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E depois ele diz assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês.
Então, a pessoa que ama Jesus, ela tem os mandamentos de Jesus. Ela vai obedecer esses mandamentos, ela vai receber o Espírito Santo, e ela não vai ficar órfã. Ela não vai ficar órfã. Eu não sei se você em algum momento se sente só, órfão. Talvez você tenha um pai e você acha que o seu pai podia ser diferente. Ou você já não tenha seu pai. Talvez de muitas maneiras você pode se sentir só ou órfão. Jesus disse aqui, olha, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então isso é algo que acontece com quem ama Jesus. Você tem um pai, ele ia voltar para nós. Ele ia fazer isso através do Espírito Santo. Mas ele disse, eu não os deixarei órfãos. Não vai faltar paternidade sobre você. Você pode orar sobre isso com Deus. Você fala assim, Deus, o Senhor falou, o Senhor não me deixaria órfão. O Senhor pode ficar aqui um pouco comigo? Podemos conversar. Pai, eu não os deixarei órfãos. Jesus diz aqui, você não está só. Mais um pouco Jesus fala, dentro de um pouco, versículo seguinte, dentro de um pouco de tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Mais uma consequência, nós vamos ver a Jesus, ainda que Ele não esteja aqui fisicamente, Ele está nos céus com o Pai, mas porque você tem o Espírito Santo, você vai conseguir vê-lo. É possível ver a Jesus nesses dias, nas nossas vidas. É possível que você tenha experiências com Jesus, vendo a Jesus, é uma promessa dele aqui, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Veja, você pode ter vida abundante por causa de Jesus. Você está se sentindo um pouco sem vida, talvez elementos aí de depressão, tristeza, eu não sei. Jesus prometeu vida para você aqui. Eu não os deixei, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também vão viver, vocês vão viver. E ele continua, naquele dia, e ele está falando quando o Espírito Santo viesse, naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês, e eu em vocês. Não sei se deu para entender isso, mas talvez você tenha que voltar aqui e conversar com Deus sobre isso, porque Ele disse que você ia compreender esse mistério, que Jesus ia ser encontrado no Pai, o Pai ia ser encontrado em Jesus, e nós íamos ser encontrados nele. É um mistério isso, que você vai estar imerso em Jesus, mas naquele dia, Ele falou assim, vocês vão compreender, que eu estou em vocês, vocês vão compreender. Então há coisas que vêm por causa desse relacionamento de amor com Jesus. Vocês vão compreender. Há compreensões que nós precisamos crescer nelas, elas estão aqui. Naquele dia vocês vão compreender. O Espírito Santo, Ele vai fazer compreender. O texto continua ainda, ele diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Mais uma coisa, você vai ser amado pelo Pai. E Jesus diz, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Queridos, eu acredito que Jesus ama todas as pessoas, e a Bíblia diz que Ele amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui, o Pai está falando de um amor especial para quem o ama. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Meu Pai o amará, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Veja que promessa de Jesus, Ele está dizendo assim, olha, eu vou ter um amor especial por você. Você vai ser amado por mim e eu vou me manifestar a você. Eu vou me fazer conhecido, eu vou me revelar para você. E continuando ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Jesus está insistindo nisso. Ele está dizendo assim, olha,
Vem para esse relacionamento de amor. Meu Pai vai te amar também. Vamos fazer uma morada em você. Nós vamos morar em você. Eu e o meu Pai. Nós vamos morar em você através do Espírito Santo. Nós vamos morar em você. É isso que Jesus está dizendo. Para quem ama e obedece. Para quem ama, guarda os mandamentos do Senhor e obedece. Amém? Eu queria que você, se você que está aqui pode ficar de pé um pouquinho, eu queria orar um pouco com vocês aqui, em cima dessa palavra. E você que está em casa, eu queria desafiar você, se você está agora fazendo alguma atividade doméstica, eu queria pedir que você parasse um pouquinho, e eu queria que você orasse comigo em cima dessa palavra. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos pedir algo ao Senhor e nós vamos fazer confissão diante do Senhor em cima dessa palavra. Eu quero convidar você que não conhece, não ama Jesus, se você quiser, se junte a nós. Nós vamos orar em cima dessa palavra um pouco aqui. Amém? Eu queria que nós começássemos aqui só recitando esse primeiro versículo. E nós vamos orar em cima dele, que diz assim: se vocês me amam, vocês podem dizer comigo depois de mim? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obedecerão os meus mandamentos. Mais uma vez. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Temos um motivo de gratidão ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos disse esta palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque se eu te amo, eu vou obedecer os teus mandamentos. Se eu te amo, eu vou obedecer os teus mandamentos. Eu te agradeço, Deus, porque se o Senhor orientou assim, isso vai acontecer com as nossas vidas. Isso vai acontecer conosco. Amém. Agradeça comigo, diga depois de mim. Jesus, eu te agradeço, porque se eu te amar, eu vou te obedecer. Eu te agradeço por esse caminho. Eu vou te amar e eu vou te obedecer. E eu vou te obedecer. Eu vou obedecer os teus mandamentos. Amém. Vamos confessar isso diante do Senhor. Senhor, eu sou um daqueles que te ama. Senhor, eu sou um daqueles que ama Jesus. Eu amo a Jesus. Eu quero amar mais a Jesus. Eu quero crescer em amor por Jesus. Eu quero que o meu amor por Jesus aumente. Faz o meu amor por Jesus aumentar, Senhor. E eu sei que eu vou obedecer os teus mandamentos. Eu sou obediente aos teus mandamentos. Diga depois de mim: Senhor, eu sou um dos que te ama. Senhor, eu sou um dos que te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E eu vou obedecer os teus mandamentos. Eu vou obedecer os teus mandamentos. Eu sou obediente ao Senhor, Eu sou obediente ao Senhor. porque eu te amo. Porque eu te amo, Jesus. Senhor, faz o meu amor por ti aumentar. Faz esse meu amor por ti aumentar. Eu quero te amar mais, Jesus. Quero te amar mais. Amém. Aleluia. Você está orando isso do seu coração? Amém. Você está orando isso da sua alma? Você vai amar o Senhor. Você vai obedecer os mandamentos do Senhor. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria continuar ainda um pouquinho mais. Eu queria que você dissesse comigo esse segundo versículo. E eu pedirei ao Pai, E eu pediria ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, para estar com vocês para sempre. o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Mais uma vez. E eu pedirei ao Pai, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, para estar com vocês para sempre. o Espírito da O verdade. Espírito da verdade. Amém. Vamos encontrar motivos de gratidão aqui. O que você consegue agradecer com esse texto? Fale isso com as suas palavras. Eu vou dizer com as minhas. Agradeça o Senhor por o que está escrito aqui, essas verdades. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pediu para o Pai, o Espírito Santo, para quem te ama e te obedece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pediu isso para mim, o Espírito Santo, sobre a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por isso, porque há essa provisão de um conselheiro para estar conosco para sempre.
para estar conosco para sempre, que não nos deixaria, que não nos abandonaria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta verdade, por esta palavra, por esta promessa, por esta oração de Jesus sobre nós. O Senhor orou sobre nós que viria sobre nós o Espírito Santo. Oh, que estaria dentro de nós. É a promessa do Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. E eu queria que você fizesse pedidos ao Senhor e que você fizesse confissões também ao Senhor, baseado nessa palavra. Você pode dizer algo como: Senhor, eu peço ao Senhor que me dê uma medida maior do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa habitar no meu coração também, que o Espírito Santo possa habitar cada vez mais no meu coração, que eu possa dar lugar ao Espírito Santo, que eu seja uma habitação agradável para o Espírito Santo. Oh Deus, faz isso no nosso meio, faz isso na vida de cada um, que nós possamos ser, ó Deus, cheios do Espírito Santo. Faz isso nas nossas vidas, possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, uma habitação agradável ao Espírito do Senhor, porque Jesus pediu, aleluia, para estar para sempre conosco. O Espírito da verdade, oh aleluia, o Espírito da verdade no nosso meio, o Espírito da verdade no coração de cada um de nós, Deus, em nome de Jesus, oh aleluia, oh nós temos o Espírito Santo, aleluia, nós temos o Teu Espírito habitando em nós, nós temos o Teu Espírito habitando em cada um dos nossos corações. E nós Te louvamos porque nós somos morada do Espírito Santo, nós somos habitação do Espírito Santo, aleluia, e o Senhor pode falar conosco, o Senhor pode fazer Sua obra também através das nossas vidas, o Senhor pode usar-nos como usou a vida de Jesus, como estava em Jesus, aleluia, o Senhor está conosco, aleluia. Te agradecemos, Senhor, Tu és o Deus, o conselheiro, Tu és aquele que nos ensina todas as coisas, Tu és aquele, ó Deus, que nos faria lembrar as palavras de Jesus. Ah, Senhor, que possa o Senhor, sim, as palavras de Jesus habitar ricamente nos nossos corações, amém, pelo Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Queridos, eu queria dizer a vocês que peguem essa palavra, encontrem aqui esses motivos de gratidão. Amém. Esses pedidos, essas confissões. Confesse isso diante do Senhor. Deus, eu sou Teu, eu sou Tua habitação. Acordou, você não está se sentindo tão bem. Confesse isso diante de Deus. Essa é uma identidade que nós temos. Deus, eu sou Tua casa. Eu sou Tua habitação, é aqui que o Senhor mora na minha vida, é aqui que o Senhor fala, o Senhor pode se mover como se movia em Jesus, através da minha vida, amém, aleluia, glórias a Jesus, amém.